Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Lucas. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 1 até 5. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 1 até 5. Eu vou ler para vocês. A palavra diz o seguinte: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Amém. Estamos agora nessa época, tão esperada de Natal, Estamos há 6 dias até dia 25, Cada ano, acho que é o dia que muitas vezes a gente espera porque nos lembra de boas memórias, de alegria, de família, sei lá. E certamente para quem é cristão, quem é filho de Deus, Natal é para comemorar porque somos sempre lembrados de que Deus, na sua infinita sabedoria e por seu amor a nós, Ele decidiu a dar aquele espaço, de abertura por meio de seu Filho, E nessa época de Natal, na igreja, a gente tem as narrativas, as mensagens preferidas, pelo nascimento de Jesus Cristo, Ouvimos aquela história dos magos vindo do Oriente, seguindo aquela estrela no céu, Ou Jesus ter nascido numa manjedoura, o rei Herodes tentando matar o menino Jesus para se manter em poder, os pastores, no campo de noite, ouvindo aquela proclamação dos anjos, São essas histórias e essas mensagens que a gente sempre fica ouvindo na igreja, mas essa parte aqui que a gente acabou de ler em Lucas também faz parte pelo nascimento de Jesus. E acho que poucas vezes que ouvimos a mensagem nesses versículos, e provavelmente não lembramos muito que isso acontece, Mas se lembrarmos um pouco, o Lucas, quem escreveu esse evangelho, ele era médico, Temos muitos candidatos de medicina aqui na nossa igreja, então quem é médico provavelmente tem que ter muito bom o olho de detalhe, Porque sem o detalhe você pode errar no momento de dar, a receita ou de dar um prognóstico, Se você não é bem detalhista como médico, você vai provavelmente dar muito problema para os seus pacientes, Então, de quem pretende ser médico aqui, tem que ter, com a cabeça bem assim afiada, Então, Lucas também, ele era um homem especialmente detalhista, bem estudado. E você vê, entre os 4 evangelhos que a gente tem, ele dá mais, assim, detalhe do redor, sabe? Porque os outros ficam mais como narrativa, como uma história, mas ele, às vezes, dá aqueles pontos de, isso aconteceu aqui, assim, E é interessante. E também, sem falta, o Lucas queria dar um pouco de fundo, o que aconteceu no momento da época que Jesus estava prestes a nascer. Ele começa com o nome do imperador César Augusto, que estava em poder na sua época. Se você já estudou história do antigo Roma, esse César Augusto era sobrinho neto de Júlio César. O Júlio César era o cara que estabeleceu Roma como império. Antes era república, mas desde que o Júlio César tomou o poder, ele se engrandeceu e falou, agora somos um império e eu sou seu imperador.
Mas sabemos que essa soberba não durou muito porque o Júlio César foi, né, esfaqueado por um amigo perto, né, próximo. Daí, antes que ele morreu, ele olhou no seu sobrinho neto, que era não era chamado César Augusto na época, né? Ele tinha o nome de Caio. Ele olhou no seu sobrinho neto Caio e ele deu, né, o poder para ele, né? Ele falou que este vai ser o meu próprio herdeiro, eu vou adotar ele como filho. Depois que o Júlio César morreu, o César Augusto, né, tomou o lugar do seu tio-avô e ficou como imperador. E nessa época do César Augusto, também na história, a gente aprende que durante o seu reinado era chamada de Pax Romana, ou seja, de paz romana. Porque nessa época o Império, né, tinha bons momentos, sem muita guerra, sem muita perturbação de fora. Então, quem era romano nessa época lembrava de tempos gloriosos, né? Então, esse César Augusto é importante porque a gente vai ver um contraste, né? Mas continuando, esse César Augusto, enfim, ele falou que deu uma ordem, né? Ele deu ordem de fazer recenseamento. E recenseamento é o ato de fazer contagem da população, né? E aí, o propósito de fazer contagem de quantas pessoas tem no seu reinado, no seu país, na sua cidade, é para fazer algumas coisas com essa informação, né? Nesta época, com essa informação de quantas pessoas tem no Império, o Império Romano podia levantar homens para servir no exército. Então, sabendo que tem 100 mil homens, então eu vou pegar 100 mil homens pronto para, né, servir no exército, né? Se não isso, também para coletar dinheiro, né? Porque sabendo que, sei lá, de 1 milhão de pessoas, 7 mil pessoas estão ganhando dinheiro, então eu vou saber quem está ganhando dinheiro para tirar um pouco deles, como governo, né? Isso se chama imposto, né? Para vocês que ainda são ainda não são maiores de idade, isso ainda não faz no seu cotidiano, mas quem já é adulto, a palavra imposto é uma palavra bem odiada, porque nós temos que pagar, né? Temos que pagar imposto para a moradia, temos que pagar imposto para o carro, o que eu não entendo até hoje no Brasil, porque eu tenho que pagar imposto do meu carro. Mas quando vira janeiro, sempre tem que pagar, né? E, enfim, tem muitos impostos que nós, brasileiros, temos que pagar. Mas isso não é só de hoje, né? Antes, lá na Roma também, né? O Império cresceu porque vinha dinheiro, né? Então, o imperador, fazendo essa ordem de vamos fazer contagem, aí isso ficou se passando para as províncias, né? Então, cada governador que se controlava a província tinha a responsabilidade de fazer essa contagem, né? E aí o Lucas fala que este governador, o nome era Quirino, ele era governador da Síria. E esse Quirino, o nome dele era Públio Sulpício Quirino. Nossa, que nome estranho, né? Públio Sulpício Quirino. Ele era um senador que foi elevado para o título de cônsul, né, que governava uma certa região no Império. E aí, essa região que ele controlava era da Síria, né? Mas entre essa região que se chamava Síria, também o que a gente sabe de Israel fazia parte desse controle. Então, cabia o Quirino para contar as pessoas que moravam, né, nessa região. Aí, fazendo que todo mundo sabia da ordem de fazer cadastramento, alistamento de contagem, né? Aí o cidadão tinha que passar tempo para chegar onde ele tinha registro, né? E aqui a gente vê em versículo 3, todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se, né?
esse conceito é como igual seguinte. Eu, né, Nico Tondo, eu nasci no bairro de Ipiranga, aqui em São Paulo, bem pertinho daquele riacho onde a gente canta o hino nacional, né? Ouvimos, né, o Ipiranga Margens Plácidas. Né? Eu nasci bem pertinho dali, num hospital. Então, sendo que eu nasci em Ipiranga, o meu registro de nascimento fica lá, no cartório de lá, né? E para mim, né, se tivesse uma ordem de tem que voltar e fazer cadastro onde você nasceu, então para mim é só pegar o meu carro, dirigir até o Ipiranga e me alistar, né? É fácil, né? Porque leva o quê? Uns 20 minutos de carro do Bom Retiro para Ipiranga. Mas temos que lembrar que, obviamente, na época não tinha carro, nem tinha estrada. Aí, as pessoas que moravam bem longe de sua cidade natal tinham que fazer viagem bem longa e ainda bem perigosa. E José, ele morava lá em Nazaré. Se a gente vê a mapa de Israel, fica na parte norte do país, né? Aí, a sua cidade natal era em Belém, que ficava no sul, né? A distância entre Nazaré e Belém ficava quase 160 quilômetros. Então, imagina, na época que não tem carro, não tem estrada, não tem transporte público, como que você vai fazer uma viagem de 160 quilômetros? De pé, né? Ele não era rico, ele não era nada importante, então ele tinha que se virar e ele, na época também, ele tinha uma moça, eles eram prometidos a casar, né? Eles não casaram assim formalmente, mas já estavam assim caminhando. Então, ele decidiu levar a sua futura esposa Maria, né, para fazer esse alistamento, né? E é importante a gente levar isso em contagem porque o versículo 4 diz que, sendo que ele era de Nazaré, ele tinha que ir para Belém, né? Mas por quê? Porque ele pertencia à casa e à linhagem de Davi. Esse detalhe também é muito, assim, importante, porque nós, como asiático, né, chinês, coreano, a gente preza muito de linhagem, de descendência, né? Se você vê, né, nós temos o nosso sobrenome, né? Eu sou Kim, Kimchi, vocês, né, Ishi, Pakshi, Cheshi, o que seja, né? Mas, sendo que eu sou Kim, e tem muitos Kims aqui nessa sala já, não é que a gente é da mesma família, não é? E aí, né, eu pertenço de uma família Kim, né? E na Coreia temos um livro, né, que você pode ver aquela descendência desde sei lá quando, mas você vai ver todos os nomes das pessoas que pertencem dessa família em chinês, né, em Hanja. Aí você vê, eu tô aqui, eu sou, né, 42 gerações, né, do progênito, né? Mas aí também Israel, né, tinha muita assim consideração e muita assim importância de traçar a linhagem, de saber de onde você veio, de qual família você pertence, né? Mas sendo isso mais importante porque a Bíblia, né, nos fala e nos mostra que também Deus, né, levou isso em consideração, porque o futuro Messias, o futuro Salvador, ia ser descendente de Davi, né? Porque Deus tinha um acordo com Davi e ele prometeu que de você vai sair um descendente que vai reinar para sempre, né? Ele fez essa promessa. Então, desde então, né, quem pertencia à família de Davi tinha isso como um orgulho, né? Eu sou... Primeiro, Davi era o rei bem assim renomado, bem popular, bem assim querido de Israel, né? O guerreiro Davi, mas também por ser amado por Deus, né? E por saber que por minha família talvez vai sair o Messias, né? O Salvador. Cara, é sensacional, né? Sabendo que a partir da sua família vai nascer o próximo, sei lá,
presidente famoso, né, que vai erguer o país, ou o próximo CEO de Samsung, sei lá, né? Se você souber que a partir de você vai lançar alguém que vai fazer muitas grandes coisas, você vai ter orgulho disso, né? Então, eu imagino que José tinha um pouco desse orgulho, né? Mas isso só é meu pensamento. Mas assim, ele pertencendo da família de Davi, né? Deus estava, né, caminhando com que, né, o nascimento acontecer por parte dessa promessa. Então, José, já que ele é descendente da família de Davi, né, estava caminhando. E o detalhe de casa de Davi, Davi ele nasceu em Belém, tá? Então, a casa ancestral do rei Davi ficava na cidade de Belém. E por ser família de Davi, o José precisava ir fazer essa viagem longa para fazer esse alistamento, porque ele considerava a sua família lá em Belém, né? Mas por que isso é importante? Porque 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, né, na época dos profetas, foi lançado uma profecia, né? Se a gente ver em Miqueias 5:2, diz o seguinte: Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante de Israel. Então, o Miqueias, né, nem sequer conheceu Jesus, porque, obviamente, 700 anos antes, né, ele vivia e ministrava, mas no momento que ele ministrava, ele proferiu uma profecia, né, dizendo que de Belém, mesmo sendo uma cidade de menos importância, vai nascer aquele que vai ser o governante de Israel, né? Então, Deus estava fazendo tudo com que a profecia cumprir, né? Então, chegou o momento certo e Deus, acima de tudo, ele não é somente Deus dentro das quatro paredes de igreja, né? Somente no culto. Ele é Deus em qualquer momento, em qualquer circunstância, né? Deus estava presente quando esse imperador fez essa ordem de contar pessoas. Parece nada, tem nada a ver com a vontade de Deus, não é? Quando a gente vê isso de olho assim neutro, a gente não entende por que isso é importante para nós hoje, né? Mas essa contagem fez com que uma pessoa, né, se movesse para cumprir a história, para cumprir as promessas de Deus, né? Ele usou a ordem política para fazer com que aquela pessoa responsável para dar o início da promessa de Deus vai cumprir mesmo, né? Em sua sabedoria infinita, Deus usou os feitos do homem para realizar sua vontade, né? E um ponto interessante, esse César Augusto, sabe um título que ele foi chamado até? É engraçado, mas ele, como imperador, ele foi chamado de Filho de Deus. Olha a coisa interessante. Ele, como imperador romano, as pessoas davam esse título de Filho de Deus para o cara, né? Não é um pouco irônico que um tal de Filho de Deus, né? Porque a gente sabe que na época do Império Romano, os romanos se achavam que a gente é centro do universo, né? O nosso império vai durar para sempre, né? O nosso mundo é o mais importante. É como se fosse os Estados Unidos de hoje, né? Quem é americano se acha que só o americano que presta, né? Então, os romanos se achavam assim. E o próprio imperador se chamava de Filho de Deus. Mas sabe, quem também tem esse nome? O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, né? Então, Deus, né, ele usou um homem que se achava que era Filho de Deus,
que se achava poderoso e impotente, para mostrar que não, quem está em controle sou eu. Eu sou o Todo-Poderoso. Você é somente, né, o meu instrumento para fazer a minha vontade. Né? É bom porque esse desejo forte de Deus, cumprir a sua própria palavra, a sua promessa, né? Deus não somente fez com que Jesus aparecesse do nada como um fado, né? Mas ele realmente moveu o mundo. Ele usou, né, a onda do que estava acontecendo no mundo da época para alinhar com suas promessas. E esse mesmo Deus que fez isso está em controle de nós hoje, né? Esse Deus está nos detalhes de hoje também. Está nos detalhes da sua vida. Isso é tão maravilhoso, né? Porque Deus não só se interessa nas coisas grandes, mas até as coisas pequenas. Isso também na sua vida. Ele não só se importa com o seu futuro, né? Mas ele se importa com você hoje, agora, né? Então, de Natal, né, a gente lembra das histórias natalinas, né? E cantamos as músicas e vemos, né, imagens de árvore, de presente e tudo mais. Mas vamos lembrar que Deus, né, Deus soberano, ele cumpriu promessa. Ele está nos detalhes de vida para mostrar que realmente quem é Deus, quem está em controle. E esse Deus todo-poderoso é o nosso Deus. Então, não tenham medo, né, de se entregar sua vida para esse Deus, porque sabendo que você está nas mãos desse Deus todo-poderoso, que move até o mundo para fazer cumprir a sua promessa, você estará seguro nas mãos desse Deus poderoso. Então, nesse Natal, esteja pensando, né? Esteja, né, orando a Deus. Deus, será que eu estou nas tuas mãos? Será que eu estou diante da tua promessa, da tua vontade? Né? Vamos deixar nossas vidas nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Porque Ele vai cuidar de você, Ele vai, né, conduzir você, Ele vai, né, fazer com que a promessa que Ele deu para todos nós vai se cumprir. Amém? Vamos orar. Senhor, Pai, nós te agradecemos que na época de Natal sempre somos lembrados de como de centenas e milhares de anos o Senhor fez promessa de que vai nos salvar, de que nos daria acesso a Ti. E em esta pessoa de Jesus Cristo foi cumprida esta promessa. E ainda hoje estamos debaixo dessa promessa. Senhor Pai, nesta época ainda de Natal, faça com que a gente lembrar dessa promessa, dessa verdade, de que quem está em Jesus Cristo terá a vida eterna, plena, que será salvo, que será perdoado. Pai, que não é somente um momento só de se desfruir, se usufruir de alegria, mas sim de realmente ser agradecidos, porque fomos salvos, fomos dados uma nova chance de viver. Então, Pai, nesta casa Tua, faça lembrar as Tuas promessas e que a gente possa se entregar em Tuas mãos e viver com confiança de que esse Deus poderoso que moveu os cenários políticos até, vai fazer com que a Tua promessa, a Tua vontade se cumprir em nossas vidas também. Então, Pai, seja glorificado, obrigado, porque Tu és o Deus que cumpre e faz acontecer. Obrigado em nome de Jesus. Amém.